Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você. Vamos ao nosso estudo de hoje? Eu disponibilizarei também para você o esboço desse estudo. Vai estar logo abaixo o link para download. Lembrando, não esqueça de se inscrever no canal. Por gentileza, inscreva-se neste canal. Me ajude. Deus abençoe. O tema de hoje é 7 sinais de um chamado de Deus. Eu encontrei este tema no livro do Êxodo, capítulo 3. Eu quero ler para você na revista atualizada, Êxodo, capítulo 3, versículo 4, versículo 12 e capítulo 4, versículo 8. Vamos à leitura. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Capítulo 4, versículo 8. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. O tema está aqui logo no capítulo 3, versículo 4 e versículo 12, que fala de chamado e sinais. Então eu quero falar de sinais, são 7 sinais. Mas antes eu quero dar uma introdução para este estudo, onde eu quero abordar aqui cultura, história, estatísticas, eventos, genealogia, teologia e outros assuntos. Mas vamos à parte histórica e cultural e estatística do livro. O livro do Êxodo, que foi escrito por Moisés aí por volta do ano 1445, 1405 a.C., e tem como a sua mensagem principal a respeito de Deus. E os seus eventos são 4 grandes eventos, que é a libertação do povo, da escravidão do Egito, também a caminhada pelo Monte Sinai, a aliança de Deus com o povo e o quarto, a construção da tenda. Então, são esses 4 grandes eventos que está dentro do livro. Os personagens principais aqui é Deus, Moisés, Faraó, Arão, Miriam, Jetro, Josué, filha de Faraó. A genealogia de Moisés é filho de Arão e filho de Joquebede e irmão de Arão e Miriam. Sua mulher Zípora e seus 2 filhos Gersom e Eliezer. Esta é a genealogia de Moisés. Assuntos teológicos tratados dentro deste capítulo são vários. Logo que a gente tem a teontologia, que é a doutrina que trata dos assuntos de Deus. Deus, logia, estudo. E a gente vai encontrar no capítulo 3, versículo 14, Deus dizendo: Eu sou o que sou. Deus está mostrando aqui que ele é imutável. E isto a gente vê dentro do estudo da teontologia. E seguido tem a antropologia, que é o estudo que estuda o homem. Antro-homem, logia, estudo. E aqui a gente vê no capítulo 3, versículo 13, a personalidade do homem, ou seja, aqui no diálogo de Deus com Moisés. Também tem história geográfica bíblica. A gente vai ver aqui falando sobre terra, vai estar falando sobre a história de Israel, no capítulo 3, específico no versículo 8. Também nós vamos encontrar aqui hermenêutica bíblica, onde no capítulo 3, versículo 15, Deus vai dizer que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, que requer uma interpretação, ou seja, hermenêutica. É óbvio que Deus não está dizendo que ele é Deus de morto. Jesus Cristo vai explicar isso em Mateus 22, que ele é Deus de vivo e não de mortos, porque Deus de Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, eles estão vivos. Mortos é aqueles que morrem sem Cristo. Mas foi o que Jesus disse: quem morre com Cristo, ele está vivo, não está morto. E o caso aqui é que Deus está dizendo que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, o Deus daqueles que estão com ele, que estão vivos e não mortos. Por isso que precisa de uma interpretação da hermenêutica. Também temos aqui a angelologia ou angeologia, tanto faz, tá? No dicionário, as duas palavras você pode falar que vai dar o mesmo sentido, tá bom? Alguém pode questionar que a angeologia é outra coisa. Não, a angeologia também é a doutrina que estuda anjos, tá? E aqui nós temos em Êxodo capítulo 3, versículo 2,
a aparência do anjo a Moisés, que é uma teofania, a forma de Deus se aparecer corpórea. E isto vai também abordar a teologia, a ciência do prolegômenos, que é a respeito da ressurreição e da teofania. Então, esses assuntos também são tratados dentro da teologia do prolegômeno. Então, esses são os assuntos teológicos logo aqui no capítulo 3. Pode ser que tenha mais, mas esses são os que eu achei aqui mais destacados. Para a gente estudar este capítulo 3, é necessário a gente entender um pouco sobre a palavra chamado. Então, nós vamos ver que a palavra chamado, ela vem da palavra chamar, que é um verbo, tá? E muito usado. A palavra chamar é uma palavra muito antiga, tá? Alguém diz que essa palavra ela se encontra de uma forma de convidar dentro dos escritos de Homero, da época de Homero. Homero que foi um poeta, e dentro destes poetas de Homero, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, vai encontrar essa palavra convidar, tá? No sentido de chamar. Então, é uma palavra muito antiga. Também ela vai estar nos papiros da Septuaginta, uma palavra muito usada também nos escritos rabínicos, tá? Então, são palavra bem antiga mesmo. O significado dela na nossa língua portuguesa é um verbo transitativo direto, invocar algo que alguém pelo nome chamava, ou alunos pelo nome, mandar vir, convocar para uma reunião ou encontro, chamar Maria que saiu pelo pátio, dirigir-se a alguém para solicitar, pedir auxílio, recorrer, chamar a mãe desesperadamente. Então, esses são os exemplos da palavra, né, no seu significado sendo usada. Então, ela tem o mesmo sentido de convocar, que é um verbo transitativo direto, de invocar, de chamar alguém. Sentido bíblico, chamar, né, trata-se do verbo que determina convocar, solicitar para uma atividade ou uma obra, uma responsabilidade específica. Então, esse é o sentido bíblico. Então, já conhecemos um pouco sobre a palavra chamar. Então, agora vamos ao texto. Mas para lermos o texto também é necessário estudarmos contexto. Não podemos nos prender somente no texto, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Interessante que Estevão vai citar esse texto. Atos capítulo 7, versículo 30, Estevão vai citar a parte deste capítulo dentro da sua pregação. Jesus também vai citar em Marcos capítulo 12, versículo 26. Então nós temos aqui um contexto citado por Estevão e por Cristo. Então agora já podemos estudar o nosso texto. E dentro do texto eu encontrei a palavra chamar, aonde Deus está chamando Moisés, e Deus fala a respeito de sinais. Perceba que no capítulo 3, versículo 12, Deus disse que seria com Moisés e que estes seriam os sinais, ou seja, Deus estava mostrando sinal a Moisés. Deus ia mostrar sinal a Moisés. Isso se dá em função das perguntas do diálogo de Deus com Moisés. Nós vamos ver no decorrer do estudo. Então, eu listei aqui 7 sinais. Possa ser que tenha mais no estudo ou que você só encontre menos, tudo bem. Não significa que isso aqui é uma regra, mas eu encontrei 7 sinais interessantes para um chamado de Deus, tá? E um chamado aonde a gente tem que atender a voz do Senhor. É necessário atender a voz de Deus. E aí eu quero listar o primeiro chamado. A ordem que eu vou estar colocando aqui será uma ordem cronológica. Lógico, óbvio, que isto não é uma regra, pode acontecer para uns e para outros não. Mas eu tentei colocar nessa sequência de uma forma que às vezes acontece, tá? Nessa sequência. Então, número 1, primeiro sinal para quem está sendo chamado por Deus: sonhos e visões. Às vezes a pessoa ela começa a ter sonhos, e sonhos nem sempre eles são de forma clara, óbvia. Às vezes são enigmas, às vezes são figura de linguagem, forma de nos transmitir alguma coisa que é necessário uma interpretação
porque está codificado. O caso aqui que eu vou usar é o sonho de José, capítulo 37 do livro do Gênesis, versículos 6 e 7. José tem um sonho aonde ele vê um fecho e o fecho dos seus irmãos também se inclina diante do seu fecho. E isto dá uma conotação de uma interpretação, de um entendimento do texto e do sonho de que José seria líder dentre os seus irmãos, na sua casa. Então, Deus o chama já com sonhos. Então, Deus mostra José em sonho o seu chamado. E às vezes Deus lhe chama por sonho, mostra, e às vezes você não consegue entender. E passando-se tempo, anos ou meses, não sei, é que a gente às vezes vai perceber que Deus já tinha mostrado o nosso chamado por sonhos. E às vezes quando a gente sonha, a gente não consegue interpretar, não consegue entender o enigma do sonho. E às vezes é Deus chamando. Então, primeiro sinal, sonhos e visões. Visão, a gente vai ver no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías tendo uma visão. E nesta visão, Deus o chama. Deus revela o chamado para com Isaías. E às vezes a gente tem visão de Deus, ou em um sonho, de uma forma que semi-acordado, ou quem sabe Deus mostra através de alguma coisa, de símbolos, e às vezes a gente não consegue entender, não consegue compreender as visões que Deus nos dá. Então, o primeiro ponto dos sinais de um chamado de Deus são sonhos e visão. Talvez Deus já tenha mostrado para você através de sonho, talvez Deus já tenha mostrado para você através de revelação, mas você não tem compreendido o chamado de Deus. Por isso que eu quero que você esteja atento aos sinais de um chamado de Deus para a obra do Senhor. Chamado pode ser tanto para a salvação quanto para uma missão específica. Deus chama para salvar a todos. Agora, para a missão específica, nem todos Deus chama para determinada situação. Cada um é chamado, como Paulo disse, cada um fica na vocação que foi chamado. Como Paulo vai tratar a respeito do corpo, que tem os seus membros, que cada membro tem a sua função. Então, Deus tem dois tipos de chamado. Chamado para a salvação, que cabe a todos, não existe predestinação, mas sim um chamado. E o chamado, que é esse chamado que eu estou falando aqui, o chamado específico, o chamado da convocação para uma obra, para uma responsabilidade especial. Então, o primeiro ponto é sonho, visões, tá? Esse é o primeiro sinal. Possa ser que você já está tendo este sinal aí, este alerta de Deus na tua vida. Segundo sinal é o chamado de Deus, tá? De que forma? Da forma que Deus aparece como Deus apareceu para Moisés. Deus se revela. Após ele se revelar por sonhos, por visões, e você não entender, você não compreender, é necessário que agora Deus mostre o poder dele através de uma revelação mais clara, ou de uma voz através de um profeta, ou em uma aparição, como ele apareceu para Paulo, como apareceu para Moisés. Deus vai mostrar algo claro, visível, para que você entenda o chamado dele na sua vida. E aí, quando entra este chamado, surge algo interessante, que também são dois sinais. Primeiro é que Deus, ele nos chama e a gente sempre acha que não estamos prontos, que não estamos capacitados. No diálogo de Deus com Moisés, Moisés apresenta 5 razões de incapacidade para Deus. Vamos observar. Primeira razão, Moisés disse: quem sou eu, Deus? Ou seja, o senhor escolheu errado, o senhor deve estar se enganado. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés fala para Deus que quem é ele? Ou seja, eu não posso, eu não tenho condição, não estou pronto, tá? Eu não posso assumir essa responsabilidade. E isto é o que Moisés fala. E Deus responde para Moisés falando: eu sou contigo, eu que estou te enviando. Essa é a resposta de Deus quando Moisés disse: quem sou eu? Aí Deus disse: você não importa, o importa é que eu estou te escolhendo. Segundo ponto, segunda razão
que Moisés apresenta a Deus dizendo que não tem capacidade. Aí ele disse: vão duvidar de mim, não vão acreditar o que eu posso fazer, Deus. Eu não tenho como, porque ninguém vai acreditar que o Senhor apareceu para mim, que me chamou e que agora me deu esta missão. E isso acontece às vezes na nossa vida. É que às vezes a gente coloca essa dificuldade, esta razão para dizer para Deus que ninguém vai acreditar. E de fato às vezes acontece isso mesmo. As pessoas duvidar, mas isso não significa que Deus não está te chamando. E no capítulo 3, versículo 13, Moisés, ele disse: Deus, não vão acreditar no meu chamado, vão duvidar de mim. E a resposta de Deus é: diga para eles que sou eu que estou te enviando. Deus responde no capítulo 3, versículo 14. E às vezes a gente não consegue compreender isso dentro desta resposta de Deus, porque Deus está dizendo que é Ele quem está enviando. Mas aí vem a terceira razão: não vão acreditar na minha voz. Ou seja, a minha fala não terá credibilidade. Vão dizer que eu estou mentindo, que eu sou um falso profeta. E às vezes isso acontece. Isso aconteceu com Amós. Amós chega para profetizar em Israel e o sacerdote chama ele de vidente, de mentiroso, e expulsa ele do templo. Então, às vezes acontece isso em nossa vida, mas é um sinal de Deus, da incapacidade. Ou seja, Deus está dizendo para você que você pode. E a resposta de Deus, quando Moisés disse que ele não pode, que ele não tem condição, que não vão acreditar na voz dele, Deus responde dizendo para ele: diga para o povo e mostre para o povo que eu sou contigo através dos milagres que eu vou fazer na tua vida. E quando às vezes a gente diz que a nossa voz, que a nossa fala, ninguém vai acreditar, aí Deus mostra através da profecia, através da revelação, através da profetização, que Deus é na nossa vida. E era isto que Deus estava falando com Moisés. Aí nós encontramos agora a quarta razão, o quarto ponto, aonde Deus disse para Moisés que ele estava chamando, e Moisés disse: mas Senhor, eu não sou eloquente, eu não tenho uma boa dicção, eu não tenho um estudo, no caso de Moisés aqui, é óbvio que ele tinha um estudo porque ele foi formado na faculdade do Egito, mas ele estava se referindo que já estava 40 anos afastado do Egito e que não tinha mais o conhecimento da língua, Isso é muito comum. Por exemplo, a pessoa sai de um estado aqui, vai para outro e fica lá 40 anos, quando ela volta ela já aprendeu a linguagem, o vernáculo daquela região e já perde um pouco da linguagem local. Por exemplo, uma pessoa sai e vai para um país aí, por exemplo, Estados Unidos, e lá ele aprende o inglês e fica lá 40 anos. Quando ele volta para o Brasil, ele já tem uma certa dificuldade de algumas palavras, já se mudou algumas palavras, tem palavras novas que surgiu e às vezes ele já está desatualizado. Então talvez seja essa a ideia aqui que Moisés está querendo passar para Deus, que ele não estava atualizado na língua egípcia. Mas às vezes a gente procura esse pretexto para dizer para Deus que não temos condição. Às vezes Deus chama alguém que não tem uma faculdade. Às vezes Deus chama alguém que não é acadêmico. E aí a pessoa diz: Senhor, eu não posso porque eu não tenho estudo, eu não tenho eloquência, eu não sei falar. E Deus responde para Moisés dizendo para ele a resposta de Deus. No capítulo 4, versículo 10, Deus diz assim: sou eu quem faço a boca do homem, ou quem faz o mudo, o surdo, ou quem vê o cego. Não sou eu, o Senhor Deus? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Então Deus estava dizendo: quem cria sou eu, quem dá condição sou eu, quem ensina sou eu. Foi o que Deus fez com Salomão. Deus não deu sabedoria a Salomão. Então, às vezes a gente quer criar situação esquecendo de que Deus é quem dá a sabedoria, é Deus quem capacita. Se você está dizendo que você não tem capacidade, que você é incapaz de fazer esta obra que Deus está colocando, esse chamado de Deus na tua vida, Deus está dizendo para você: quem criou você? Quem te formou você? Quem fez a sua boca? Você se criou por si próprio? É isso que Deus estava dizendo para Moisés. E às vezes a gente não para perceber que tudo que nós temos, que somos, foi Deus quem criou.
Então é Ele quem pode dar a capacidade, é Ele que pode formar a sabedoria, o conhecimento dentro do nosso intelecto. Então, quinta razão e última que Moisés apresenta a Deus. Ele diz: Deus, por que você não envia outra pessoa no meu lugar? Envia qualquer outra pessoa, ou seja, o senhor está escolhendo a pessoa errada. Eu não sou a pessoa indicada para esta missão. E às vezes a gente coloca essa situação falando com Deus: eu não posso, eu não tenho condição. Envia fulano, né, Astrogildo, ele tem mais capacidade, ele tem recursos financeiros, ele tem condição de se manter. Eu não posso. Ele não tem filhos, eu tenho filho. Ele não tem problema de saúde, eu tenho problema de saúde. Então, às vezes a gente vai colocar a dificuldade à vista de Deus, sendo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele sabe de tudo. Por que a gente vai dizer para Deus que Ele está escolhendo a pessoa errada? Será que Deus se engana? Será que Deus está equivocado ao escolher alguém? Não, não é isso. É isso. Deus se ira com Moisés, porque são 5 pontos que Moisés vai apresentar dizendo que não tem condição para Deus. E Deus sempre dizendo: você pode, você tem condição, porque sou eu contigo, sou eu quem capacito, sou eu quem faço. E às vezes a gente não acredita no nosso chamado, no chamado de Deus na nossa vida. E Deus, ele vai responder para Moisés: então, já que você não quer assumir essa idade, você está mandando eu escolher outro, eu não vou escolher não, vai ser você, mas eu vou colocar a Arão para falar por você, para te ajudar. No capítulo 4, versículo 14, Deus vai citar Arão, o irmão de Moisés, para ajudar ele. E Deus, assim, o envia, Moisés, para essa missão. Mas também tem o segundo, que é ocupado. Perceba que no capítulo 3, versículo 1, Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, ou seja, Moisés estava ocupado. Moisés não estava desocupado. E às vezes a gente questiona isso: mas eu estou trabalhando, eu estou em uma empresa, eu estou fazendo algo, eu não posso. Mas saiba de uma coisa: Deus não chama ninguém desocupado. Deus chama sempre quem está ocupado, sempre quem está fazendo alguma coisa. Deus chama Amós, e Amós disse que ele estava cuidando do gado, ele estava trabalhando na colheita, ele era pessoa que era um boiadeiro, um vaqueiro, e também era um pecuarista. Então, às vezes a gente fala para Deus que não temos condição, que estamos ocupados, estamos trabalhando em alguma coisa, e esquecemos de que Deus sabe que nós estamos ocupados. E o fato é que Deus está nos chamando justamente por isso, porque estamos ocupados. Se estivéssemos desocupados, seríamos preguiçosos, e Deus não chama ninguém preguiçoso. Deus quer alguém de coragem, alguém que execute a missão. Jesus vai falar de uma parábola a respeito de 2 pessoas, 2 filhos, que o seu pai diz para fazer e ele vai e não faz, ou seja, se torna fala que faz, mas não faz. É um preguiçoso, né? Não consegue executar. Então Deus não vai chamar preguiçoso, Deus quer chamar alguém realmente de coragem, alguém que vá trabalhar, alguém que vá dar resultado, alguém que vá dar fruto. Deus não quer chamar ninguém para tirar férias, Deus quer chamar alguém para trabalhar, para ser servo, e servo é trabalhar. Terceiro sinal: convicção e fé. É preciso você estar convicto, tá? E às vezes a gente esquece desse detalhe. Às vezes esquecemos que precisamos ter convicção do nosso chamado. O que é convicção? Convicção é a crença ou a opinião firme a respeito de algo com base ou razões íntimas, né? Ou resultados da influência ou persuasão de outrem, ou convencimento. Então, o que é convicção? Convicção é a crença, acreditar, ter certeza, estar convencido daquilo. E a convicção, ela está caminhando de mãos dadas com a fé. Então, a pessoa tem que ter fé. E isso é necessário para que a gente possa atender esse chamado de Deus, porque é um sinal de Deus, é a convicção. E Deus coloca a fé, porque a fé ela vem através de Deus, é um dom dado por Deus. Paulo, ele acredita no seu chamado. Gálatas capítulo 1, versículo 14, Paulo vai dizer que ele foi chamado por Deus desde o ventre, né, da sua mãe. Deus o separou, então ele está convicto do seu chamado, tem certeza, porque Deus o escolheu. Ele não tem dúvida
do seu chamado? Paulo ele vai dizer que sabe em quem ele tem crido, né? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, versículo 11 e 12, Paulo está falando de que ele acredita e tem certeza de que foi chamado por Deus. E quando se fala de fé, nós temos Abraão, que é o pai da fé, que é quem acreditou, quem estava convicto do seu chamado. Hebreus 11 vai dizer, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Ou seja, Abraão acreditou, estava convicto, não, Deus está me chamando, eu vou, porque é Deus que está me chamando. E no livro do Gênesis capítulo 12 a gente vai ver esse chamado de Abraão. Então você precisa ter fé, você precisa acreditar em você mesmo. Às vezes a gente desacredita. Se eu não acredito em mim, fica difícil de executar a missão de Deus. Eu preciso acreditar no meu chamado, porque Deus já me mostrou, Deus já revelou para mim aquilo que eu precisava. Então não preciso mais ter dúvida. Eu coloquei pretexto, coloquei razões para não ir, para não fazer, mas Deus me mostrou que não era este caminho. Então agora eu preciso ter convicção, você precisa ter certeza do seu chamado. Você não pode ficar na dúvida em cima do muro, será que é Deus, será que não é? Sendo que Deus já apareceu. Deus apareceu para Moisés, Deus apareceu para Paulo, enfim, para outros. Deus chama Samuel em voz, enfim, Deus aparece de várias formas para nos mostrar que Ele está nos chamando. Então a gente precisa acreditar, precisa estar convicto. Deus faz milagre, às vezes a gente está enfermo, às vezes está desempregado e Deus abre uma porta, outra hora Deus cura. Então é uma forma de Deus mostrar para que a gente tenha certeza. Deus faz algo sobrenatural acontecer para mostrar que Ele é Deus e nos trazer a convicção e a fé e a certeza de que Deus está nos chamando. Então, terceiro, convicção e fé. Quarto, deserto. Este é um sinal muito interessante, porque Deus sempre vai fazer com que passamos pelo deserto. Não vamos ficar, mas vamos passar, porque o deserto é uma espécie de escola, é um lugar que se aprende. O deserto é onde você se habilita para a obra de Deus. Interessante que isso vai acontecer com Jesus, porque Jesus ele faz isso para mostrar que isso deve acontecer na nossa vida e que nós não devemos nos entristecer. Às vezes a gente é levado para o deserto e desesperamos, muitos abandonam, larga, desiste, porque simplesmente foi para o deserto. Ou seja, eu entendo que quando Deus leva para o deserto, Deus nos leva para provar. Foi o que aconteceu com Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, ou seja, para ser provado. E tem muitas vezes que não passa no teste. Você sabe o que é prova? Prova é você responder, né, as perguntas, é você responder um questionário, é você estar pronto para dar as respostas necessárias. E o que aconteceu lá com Jesus foi isso. Satanás fazia as perguntas e Jesus respondia, ou seja, Jesus não perdeu na prova, Jesus não foi reprovado. E às vezes isso acontece em uma forma de um mundo espiritual, em uma linguagem figurativa. Deus nos leva para o deserto e o inimigo começa a nos provar, começa a nos tentar. Ali tem muitos que cedem, tem muitos que não conseguem resistir à prova, ou seja, não passa no teste, não se torna uma pessoa habilitada, pronto para a obra. E Jesus, ele passou, né? Claro, óbvio que 100% homem, 100% Deus, não é o caso, mas o Senhor Jesus estava dando um exemplo. E Jesus, ele vai para o deserto após o chamado, porque Deus se revela no batismo ali. João batiza Jesus e aparece ali o Espírito Santo e uma voz vem dizendo: este é o meu filho, esse é quem eu chamei, esse foi quem eu escolhi. E aí após, na sequência, ele vai para o deserto e ao retornar do deserto ele inicia o seu ministério. A Bíblia diz que ele vai para a região da Galileia já para pregar a palavra do Senhor, já começa ali, já dá início o seu ministério. Então Jesus Cristo, ele após retornar do deserto, ele começa a pregar, começa o seu ministério. Então, após o deserto, provavelmente Deus já vai nos dar condição para executar a missão, o chamado. Então, às vezes é necessário a gente passar pelo deserto. Você não vai ficar no deserto, mas você vai passar
pelo deserto. E você precisa passar pelo deserto. Então esse é o quarto sinal, deserto, na vida de quem tem um chamado. Às vezes o deserto é o desemprego, às vezes o deserto é a falta de saúde. Muitas das vezes a pessoa está sã e de repente ele já fica doente. Às vezes a pessoa com a família e às vezes entra alguns conflitos, um problema com o filho, em drogas, enfim, coisas desse tipo. E às vezes os filhos estão no evangelho desvia. Então às vezes gera muito deserto na nossa vida que às vezes parece que não vamos aguentar. Mas Deus ele não nos prova além daquilo que possamos suportar. Então, se Deus está provando é porque Ele sabe que vamos aguentar e temos que suportar essa prova. Então, o deserto ele pode ser de várias as formas na vida de quem tem um chamado. E Deus está habilitando, Deus está te dando condição para você fazer a obra dele. Você precisa fazer a obra de Deus com eficiência e para isso você precisa aprender com Deus no deserto. Deus vai levar você para o deserto para poder lhe ensinar, para você ter experiência, para você saber como lidar com diversas situações. Quinto sinal, mentor. Deus sempre vai colocar alguém na nossa vida. Às vezes a gente não consegue enxergar, às vezes a gente não percebe, demora a entender que Deus colocou alguém ao nosso lado. Elias e Eliseu, o chamado de Eliseu, Deus colocou Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a seguir, vai falar a respeito disso. E Elias, ele era um professor, era um mentor de Eliseu. E Eliseu torna-se o seu sucessor. Então, Deus, ele sempre vai colocar alguém para lhe ensinar alguma coisa, para lhe ajudar, para lhe despertar em alguma coisa. Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, Atos, capítulo 22. Então, era um mentor para Paulo, era alguém que o formou. Samuel foi formado aos pés de Eli. Eli era quem instruía e do chamado de Deus, uma da convocação de Deus para Samuel, Eli é que vai dar orientação para Samuel, dizendo, na próxima vez que chamar, você diz, eis-me aqui, Senhor. Então, ou seja, sempre Deus vai colocar alguém para nos ajudar, para nos orientar, para nos aconselhar, ou até mesmo às vezes para andar junto com a gente nos primeiros passos, no primeiro momento ali. Então, quinto sinal, um mentor. Sexto sinal, transformação. A nossa vida ela vai ser transformada. Não será a mesma, dificilmente será. Você terá agora uma vida diferente. Atos capítulo 9 vai registrar a transformação de Paulo. Deus aparece para Ananias e fala com Ananias para ir orar em Paulo. E Ananias, ele disse, não, Senhor, não posso, porque Paulo é um homem que tem uma fama terrível aí. Paulo, ele está matando os crentes. Paulo, ele não é uma pessoa de um coração bom, não posso ir lá orar. E aí Deus disse para Ananias, Ananias, Paulo é um vaso, Paulo é um escolhido, Paulo eu que chamei e ele vai fazer a minha obra. Ou seja, eu transformei Paulo, pode ir porque Paulo agora é uma nova criatura, Paulo agora é um novo homem, Paulo é um homem transformado. Paulo não é mesmo aquele Paulo que vocês conheciam, agora é outro, né? Óbvio que aqui o texto trata de Saulo, tá? Eu estou falando Paulo, mas no texto, no capítulo 9, vai falar Saulo, mas é o mesmo Paulo. Então há essa transformação, há essa mudança. E Paulo vai falar disso em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, ele vai falar a respeito dessa mudança, escrevendo-se carta aos Efésios. E ele fala a respeito dessa mudança. Ele diz que foi chamado, o contexto aqui trata de chamada, e que ele tem convicção desta chamada. E que Deus, né, o transformou, que ele agora é uma pessoa humilde, mansa, ele tem longanimidade, ele suporta, né, uns aos outros e é um homem de paz. Então Paulo ele vai apresentar agora as suas qualidades, a transformação, a mudança que Deus fez na vida dele. Então ele vai apresentar agora esses adjetivos aqui que Deus o transformou, que Deus o mudou
porque ele agora tem o Espírito Santo de Deus. Paulo agora é um homem, é uma nova criatura transformada, mudada por Deus. Então, às vezes a gente esquece disso, que também faz parte do sinal de quem tem uma chamada transformação. Esse é o sexto sinal. E esse vaso é Jesus quem prepara. Paulo vai falar em Romanos capítulo 9, versículo 23, que é Jesus quem prepara. É ele quem faz essa transformação. Então essa transformação não acontece por mim, porque eu sou bom, não acontece por acaso, mas sim Jesus é quem transforma. E sétimo sinal, destaque, tá? Depois dessa sequência que ocorre, existe também um sinal chamado destaque. Deus vai lhe destacar, Deus vai lhe usar, Deus vai transformar vidas através de você, Deus vai fazer mudança na vida de pessoas através de você, Deus vai ressuscitar pessoas através de você, Deus vai curar pessoas através de você. Você será uma pessoa destacada, você será uma pessoa que terá uma notoriedade no meio dos demais. Interessante que no livro do Êxodo, no capítulo 2, Moisés ele já se torna uma pessoa diferente já no seu nascimento. Deus já o destaca porque ele nasce no período da matança e ele consegue sobreviver dentre os demais, ou seja, já se torna um destaque. E outro destaque, outro ponto interessante é que ele é criado pela sua própria mãe e adotado pela filha de Faraó. Ou seja, Moisés agora se tornou algo destaque, se tornou alguém de destaque dentro do Egito, por ser filho adotivo da filha de Faraó. E isto é um destaque. Também eu vejo aqui algo interessante no livro do Gênesis, capítulo 37, na vida de José. O seu pai o dá uma túnica e esta túnica torna algo diferente José, faz com que ele seja o destaque, seja a pessoa vista. E isto gera um certo ciúme nos seus irmãos, gera ódio. Então a gente também tem que entender isto, que quando Deus começar a destacar, quando Deus começar a usar, alguém vai se levantar, vai gerar inveja, vai gerar ódio em alguém. Isso é comum, faz parte do sinal de Deus na nossa vida. Não é para entristecer, não é para desanimar, não é para voltar, não é para recuar. Não, você tem que entender que Deus está te honrando. Existe um chamado de Deus na tua vida. O que Deus está fazendo com você, Ele não está fazendo com os demais, porque Deus está te destacando, Deus te chamou. Então Deus te escolheu para uma missão. Deus escolhe quem Ele quer e Ele capacita quem Ele quer. Então, às vezes as pessoas não entendem. Tem pessoas que deveria ser eu, deveria ser A, deveria ser B. E esquece que é Deus quem escolhe, porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe quem Ele está escolhendo. E isso aconteceu na família de José, aonde os seus irmãos ficaram chateados, aborrecidos. Então, sétimo e último sinal, destaque. Deus vai te destacar no meio de mundo. Conclusão desta mensagem. Todos são chamados para um propósito de Deus. Romanos 8, 28. Paulo fala a respeito disso, do chamado segundo o propósito de Deus. Jesus, ele chama quem ele quer. Ou seja, ele escolhe 12 apóstolos, mas é ele quem escolhe. Ele chamou quem ele quis, tá? E ele começa chamando os seus apóstolos. Ele chamou Tiago, ele chamou João, Mateus 4, 21. Então, Deus escolhe os seus discípulos para um propósito. Ele não escolheu 50, ele não escolheu 100, ele escolheu 12. Então, para um propósito, para uma unidade, para uma missão. E qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já conseguiu identificar isto? Eu listei agora 7 sinais. Você fazendo uma avaliação, quem sabe você pode saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Este é o intuito do estudo, é você fazer uma autoanálise, fazer uma avaliação e ver qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você já descobriu? Você já sabe agora qual é o propósito, qual é o chamado? Você tem convicção disto? Quero ler algo interessante aqui para concluir. Isaías capítulo 41, versículo 9 e versículo 10. Tu quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remoto. E quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 48, 12. Dai-me ouvido, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Isaías 45, 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, quem te chama pelo teu nome. Ainda tem dúvida? Deus está dizendo para você: eu quem chamei Abraão, eu quem chamei Moisés, e sou eu quem estou te chamando. Assim diz Deus para você. Tenha convicção, certeza do seu chamado. Que Deus abençoe. Inscreva-se no meu canal, em nome de Jesus.